Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 29. Consciência e passado. Não havia mais o que questionar. As dúvidas eram muitas. No entanto, o tempo de irmão José era demasiadamente escasso para que eu continuasse a inquiri-lo. Antes de se retirar, o benfeitor considerou: ninguém, em parte alguma do universo, se desventura para sempre. A consciência se reerguerá quantas vezes venha a cair. Somando experiências, acabaremos por nos fortalecer inteiramente e por nos convencer de que a existência do mal é fugaz. Apenas o bem é eterno, como a própria essência do Criador, do qual emana. A ignorância é que se responsabiliza pelo sofrimento. Os desajustes da alma cederão espaço à harmonia. Não temos outra alternativa, que não seja a do esforço contínuo pela autossuperação. Os que insistem em seus equívocos nada mais conseguem que adiar a sua felicidade. Os que prejudicamos são espíritos que a nós se vinculam e com os quais assumimos compromissos irrevogáveis. Os obsessores um dia haverão de escalar as culminâncias da espiritualidade, abraçados às suas vítimas. Os nossos adversários de hoje ser-nos-ão grandes benfeitores de amanhã. Os que nos acusam e caluniam advogar-nos-ão a causa mais tarde. Abraçando-nos paternalmente e osculando-nos as faces, à semelhança do hábito de primeiros seguidores do Evangelho no mundo, irmão José teceu as suas últimas considerações a Odilon e partiu. Eu me sentia de espírito enlevado. As palavras do venerável benfeitor haviam me penetrado no âmago do ser. De fato, quanto tempo perdido e quanta inutilidade! Eu nunca cogitara de amar os meus desafetos. No fundo, chegava a desejar que alguma coisa de ruim lhes acontecesse. Eu não tinha coragem de agredi-los pessoalmente, mas vivia torcendo para que Deus lhes desse o pago. Alegrava-me quando, porventura, uma notícia me informasse que estivessem enfrentando dificuldades. Afinal, eu estava do lado da verdade, não eles. Dirigindo-se a nós, Odilon ponderou: procuremos nos preparar. As expedições às regiões do mundo astral inferior, para lograrem os seus objetivos, carecem de extremo cuidado. O que levaremos conosco? Perguntei. Nada, Inácio. Necessitaremos apenas de maior domínio sobre o pensamento. Atravessaremos vales de grande sofrimento, até que cheguemos às cavernas, onde, segundo os nossos informantes, se encontram o espírito Torquemada. Como ele estará? Recordo-me que renasceu completamente deformado. Não tivesse ele sido devorado por uma cobra, quando, ainda no berço, sequer teria condições de alcançar a puberdade. Ao que sabemos, esclareceu Odilon, é mantido em cativeiro há muitos anos por aqueles mesmos espíritos que liderou. Grande parte dos inquisidores do pretérito já se encontram reencarnados. Convenhamos que Torquemada não errou sozinho. Há quase 500 anos em situação espiritual lastimável. Carecemos de auxiliá-lo para que o seu processo de reerguimento tenha continuidade. Ele terá permanecido este tempo todo sem nada aprender? Aprendeu o essencial.
Aprendeu, Inácio, que violência e fé são incomparáveis, que uma justiça indefectível acompanha todos os nossos menores movimentos e nos julga as intenções mais secretas, que a inconsequência gera sofrimentos sem fim e insanidade, que, sem a vivência das virtudes do Evangelho, o espírito não se redime, que o remorso nos estaciona no tempo, que, não obstante, prossegue em sua marcha inexorável. Ninguém, falou Dona Modesta, que até então se mantivera em silêncio, nos convence de que estamos errados. Só mudamos verdadeiramente quando, por nós mesmos, tomamos a iniciativa de mudar. Torquemada, na ação desenfreada do mal, não ouvia a voz da consciência, que, por vezes, conseguimos fazer calar por tempo indeterminado. Ele, como que aprisionou Deus em si mesmo, acorrentando-o às suas conveniências e convicções. Mas é possível isto? Calar a voz da consciência? Questionei, ansioso por maiores esclarecimentos. Como não? Ela não se cala para sempre, mais cedo ou mais tarde se manifestará. No entanto, é possível que por séculos se torne inaudível para nós outros. É verdade, acrescentei a resposta de Dona Modesta. Quantas vezes voluntariamente sufoquei-a dentro de mim, e não raro, até que antecipação, porque o interessante é que a consciência nos adverte antes da ação praticada. Ela se faz ouvir, doutor, aduziu Manuel Roberto. Antes, durante e depois, ou seja, o tempo todo, ela nos previne quando estamos maquinando o mal, nos alerta para que não demos sequência a ele e nos repreende quando já o tenhamos consumado. Tenho ouvido em mim, observou o jovem Paulino Garcia, a voz da consciência que eu não quis escutar desde muitas existências. Agora que, em contato com a realidade, a consciência chega a me fornecer detalhes dos erros que cometi no passado. Não me recordo de quem fui, mas me recordo do que fiz. Isto é mais do que suficiente. Aliás, a lembrança de quem fomos nos suscitaria uma fixação de natureza negativa. E os espíritas, em geral, vivem querendo saber quem foram, emendei. Mas é porque, Inácio, disse nossa irmã, todos supomos que fomos grandes. Não há quem queira ter tido, por exemplo, uma existência obscura. Ninguém quer se lembrar que foi um pedreiro, um varredor de ruas, uma lavadeira, um pedinte. Preferimos ter sido grandes e maus a pequeninos e bons. Interessante a sua observação, Modesta. Faz-me recordar da resposta que certa vez o nosso Chico Xavier deu a alguém, a uma senhora que, aproximando-se, perguntou se ele confirmaria a revelação que os espíritos lhe haviam feito de que ela teria sido Maria Antonieta no passado. Com o seu conhecimento, ou melhor, com o seu conhecido bom humor, o médium respondeu: Ah, minha irmã, você deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras estão todas no céu. Todos riram descontraídos. Chamando-nos a segui-lo, Odilon falou-nos ainda. O que o nosso Paulino constata com referência às suas reminiscências merece análise mais acurada. Quando deixei o corpo, imaginei que eu fosse ter acesso a uma espécie de arquivo de mim mesmo, desenterrando experiências de há muito esquecidas. Não é assim que acontece. Raramente temos cérebro para nos conduzir tão distante no tempo e depois semelhantes
lembranças não nos seriam de real proveito. Eu, por mercê da misericórdia divina, não me recordo de quem fui há 1000 anos atrás. Sei que não fui bom, e esta certeza me é mais do que suficiente para tentar ser o que eu não tenho sido. Existem espíritos que, desde o outro lado da vida, perdem um tempo precioso promovendo escavações no subconsciente. Ora, qual a utilidade prática em saber se animei, em vidas transatas, o corpo de um homem ou de uma mulher, se matei ou fui morto? Se vivi no Egito, à época dos faraós, ou na Grécia, nos dias de Sócrates? Alguns se perturbam tanto com isto que, inclusive, querem saber a espécie de animal de que lhes provém o princípio espiritual. Não queiramos, com relação ao passado, avançar além de nossas tendências e inclinações.